Olá, pessoal! Começando mais uma live, hoje de 40 minutos para vocês, com meu amigo querido professor Rogério Brant. Excepcionalmente hoje, começando às 15 para 5. Então vamos aguardar aí vocês entrarem. Hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso, vai ser sobre intuição e meditação. Temos muitas coisas legais para conversar aqui com esse amigo querido e que tem um conhecimento enorme sobre o assunto. Vai dar o prazer para a gente da sua presença aqui hoje. Então vamos aguardar o professor Rogério Brant entrar. Ah, meu amor! Que bom Oi, te ver gente! aqui! Tudo Que bom? delícia! Você me Pode ouve falar. bem? Você me ouve bem? Ouço super Ah, bem. O pessoal aqui já está entrando. Então, lembrando que todas as terças, quintas e sábados, aqui no meu canal do Instagram, nós temos uma live com vocês, que nas terças dura mais ou menos uns 40 minutos e na quinta e no sábado são de 15 minutos apenas. O Rô tem algum programa de lives também, alguma coisa fixa que a galera possa acessar, além do Roger Play? tem. Toda sexta-feira, às 8h15 da manhã, bem cedinho, tem uma live de meditação comigo aqui. Olha só, chamei a pessoa certa, então, para essa aula de hoje. Que legal, muito bom. Então vocês já sabem que tem uma variedade aí de lives para vocês acessarem, e muitas outras boas de muitos colegas nossos, inclusive rolando por aqui pelo Instagram. Além da própria live com o professor De Rose, que acontece todos os dias às 9 da noite, no canal chamado Bufadas de Alegria, que são maravilhosas. Todos os dias, 9 da noite, exceto nos fins de semana, que são horários diferenciados. Mas, se você está entrando aqui e curte o assunto intuição e meditação, já clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, e envia essa live para os seus amigos, convida a galera para participar, porque Vou o fazer papo isso hoje... agora, olha Vamos só. lá, Vou porque o fazer papo hoje é agora. imperdível, cara. Eu consegui fisgar esse homem, trazer ele para cá. Tô Estávamos aqui mandando agora pra galera. Oba! E ó, apertem bem esse coraçãozinho aí, curtam bastante para ficar mais visível a nossa live, tá? E também Então, quando eles apertam o coraçãozinho, a gente se sente tão bem aqui, tão né? feliz, né? Dá uma alegria no nosso coração. Você vê aquele bando de coraçãozinho subindo. A gente fica muito mais empolgado. Podem mandar coraçãozinho pra gente aí. Com certeza. Ó, já começaram a chegar alguns Olha, aqui. mas A olha que eu tô sentindo esses Maristane, lá coraçõezinhos de Minas tímidos. Gerais. A Pati, Esses coraçõezinhos estão a muito tímidos. A Carla. Carlotinha aqui. Que saudade. Estávamos falando agora há pouco, ó, eu, saudades, mas é assim, né? Povo agarrado. Muito bem, então olha, hoje nosso bate-papo é sobre intuição e meditação. O Rô é especialista no assunto e é um amigo muito querido de longa data. Tão longa data que quando a gente se conheceu, ele tinha um cabelo assim, gente, ó, igualzinho o meu. É verdade. Os meus cabelos já não são mais os mesmos. Não Agora eu são tenho mais os barba. mesmos, Rô. E você sabe que eu tenho uma foto nossa. Cara, essa foto deve ter uns 17 anos. Uma foto nossa lá na varanda da primeira escola do downtown, que tava Aham. você com cabelo assim, eu com cabelo assim, nós dois abraçados assim, ó, com os cabelos soltos. E pareciam irmãos, cara. E tem uma com o professor De Rose no meio. Nós, cada um de um lado e ele no meio. Ah. Bons tempos, mas que bom que nós estamos juntos até aqui, né? Mesmo com pandemia. A gente sempre dá um Delícia, jeitinho, né? delícia. Ó, a galera linda entrando. Estamos com a Cami e Rolinha aqui também. Que delícia. Uma É galera linda. verdade. Bem-vindo, galera. Então vamos lá. Ó. Eu chamei esse homem aqui para a gente falar de meditação e intuição, porque ele é o rei dos insights. Já fiz vários cursos com o Rô.
E é impressionante como ele sempre traz muita informação para a gente pensar, muitos insights para a gente também. Então, eu não tinha como não chamá-lo para falar sobre esse assunto, né? E aí, eu quero que vocês contribuam com dúvidas, perguntas que vocês queiram colocar aqui para o Rô poder, né, esclarecer, elucidar, trazer mais insights para nós. Mas eu vou começar perguntando para você, Rô, se existe, qual é a relação que existe entre meditação e intuição? Tá, bom. E se você quiser, pode se apresentar também, falar um pouquinho de você. Antes de começar, primeiro eu queria te agradecer o convite. Eu fiquei lisonjeado. Gosto muito, admiro muito o seu trabalho. Você faz um trabalho muito lindo aí no Rio de Janeiro. Forma instrutores, já formou instrutores que estão espalhados pelo mundo, né, e continua formando. Então, admiro muito o seu trabalho e queria agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu me chamo Rogério Brant, sou de Minas Gerais, lá do Nordeste de Minas, quase que Bahia. De Minas. Hoje eu moro em Curitiba, já morei em tantos lugares que eu nem me lembro mais, mas hoje eu moro em Curitiba. E a minha especialidade é mindfulness e meditação. A sua pergunta é qual a relação entre intuição e meditação? Meditação. Sim. Uma coisa está para a outra, uma é sequência da outra. Poderíamos dizer até, se para o estudioso, nós poderíamos dizer que é a mesma coisa. A meditação é intuição linear, né? Porque tem aquela intuição que a gente tem no dia a dia, que todo mundo já teve, né? Que a nossa mãe tem o tempo todo, né? Que é, de repente, ok, eu sei de alguma coisa e não sei por que eu sei, mas eu sei que é assim, né? Eu tenho certeza de alguma coisa e nem sei por que eu sei. Essa é a famosa intuição, né? Agora, a intuição linear, ela é uma coisa linear, né? Ela é uma coisa que é um insight mesmo. E isso seria a meditação. É como se fosse uma intuição mais longa, um flash mais longo, digamos assim, né? Para a gente entender, principalmente para quem está chegando por aí hoje e ainda nunca ouviu falar, mais ou menos isso para a gente entender. Tem uma galerinha entrando aqui, teve uma pessoa que falou, Cid, falou também, sou de Minas. Tem gente de Minas, tem gente de Curitiba aqui, a Fernanda. Oi, Fernanda! A Kátia. Nossa, tem gente do Brasil inteiro aqui. Pois é. Bom, e continuando o nosso assunto, qual é a relação, então, entre mindfulness e meditação? O estado, para você entrar em mindfulness, você precisa. Ele precede a meditação. É um estágio antes, digamos assim. Não é a mesma coisa. É como se fosse, imagine, para você está no Rio e vai para São Paulo, e tem uma cidade no meio do caminho. Para você chegar em São Paulo, você passa nessa cidade no meio do caminho. Então, o estado de mindfulness é isso. Você precisa passar por ele para chegar na meditação. É como se fosse assim, para você entrar nesse estado de consciência, chamado mindfulness, você precisa ligar todos os seus sentidos em uma coisa só. Por exemplo, nós estamos aqui batendo papo agora. Para eu chamar isso aqui, ok, eu estou agora em mindfulness, então eu estou aqui, a minha audição está aqui, o meu paladar está aqui, todos os meus sentidos estão aqui. Então eu coloco todos os meus sentidos em uma coisa só, então eu fico completamente focado, todos os sentidos fazendo uma coisa só. Depois que eu faço isso, agora se eu quero entrar em meditação, eu tenho que colocar esses sentidos em stand-by. Deu para entender? Então, primeiro você ativa todos eles e coloca eles para fazer uma coisa só. Se for comer, vai ser comer. Se for ouvir música, vai ser ouvir música. Se for bater papo, como a gente está batendo papo aqui, é isso. Não tem nada me distraindo. Todos os meus sentidos estão aqui. Eu estou vivenciando completamente o aqui e agora. Para eu sair desse estado e ir para o estado de meditação,
Depois que eu ativei todos esses sentidos, eu os coloco em stand-by. Não é que eu desligo eles, não é bem. Eu coloco em stand-by. Eles ficam ali, só que eles estão em stand-by. Na natureza não existe vácuo. Quando eu coloco esses meus sentidos todos em stand-by, entra um outro estado no lugar chamado meditação ou intuição linear. Tem gente dizendo aqui, eu preciso disso. Preciso disso. Pratique conosco. Ou entra lá na plataforma Roger Play. Então é como se você aprendesse a agora eu não quero pensar em tal coisa, agora eu quero fazer isso. Porque hoje você pede para a sua mente não fazer alguma coisa, ela insiste, vai lá e faz. Imagine a seguinte situação. Se a sua mão começasse a fazer coisas involuntárias, aí você está aqui conversando comigo, a sua mão vem e tira os seus óculos, mas você não queria tirar os seus óculos, e a sua mão faz isso. Ora, se você percebe que a sua mão está fazendo alguma coisa que você não pediu, tem algo de errado com isso. Né? Adorei essa associação. Nossa, minha mão não está me obedecendo, a minha mão está fazendo uma coisa que eu não pedi. E aí você sabe que tem alguma coisa de errado com isso e você vai tomar uma providência para resolver isso. Agora, com a nossa mente fica fazendo o tempo todo coisas que nós não queremos e a gente acha que é normal. É normal. E não é normal, né? Ou não deveria ser normal, né? O que acontece é que, quando se trata do corpo físico, a gente entende. Ok, se eu quero ter um corpo físico mais eficiente, eu preciso treiná-lo. E eu treinei a minha mão para ela fazer o que ela faz. Eu treino a minha mão há muito tempo para ela fazer o que ela faz. E dependendo desse treinamento, a minha mão pode fazer coisas incríveis. Se não tiver treinamento, ela não vai fazer. Tá? Como um cirurgião, por exemplo, né? Nós não Exato. temos a habilidade de um cirurgião, né? Mas o cirurgião treina a precisão do movimento, né? Uhum. E quando se trata da mão ou de um outro músculo do seu corpo, isso é completamente aceitável, as pessoas entendem e sabem que precisam disso. Agora, quando se trata da mente, a maioria de nós não entende que precisa desse treinamento. O treinamento de concentração e de meditação está para a mente, assim como o treinamento o exercício físico está para o corpo. Né? Um corpo bem treinado, um corpo forte, um corpo flexível, ele é muito eficiente. Uma mente forte, bem treinada, uma mente focada, ela é muito eficiente. Se o seu corpo não for bem treinado, ao invés de te ajudar, ele te atrapalha. Se a sua mente não for bem treinada, ao invés de te ajudar, ela te atrapalha. Você não imagina a quantidade de pessoas que me procura para fazer mentoria comigo. Além das minhas aulas individuais, eu também faço mentorias particulares. Né? Além das minhas aulas regulares, eu faço essas mentorias individuais. E você não imagina a quantidade de pessoas que me procuram, porque tem uma mente muito boa, é uma pessoa extremamente inteligente, mas não treinou a mente. E aí ela precisa de um treinamento, senão ela vai ter todas as condições para ser uma pessoa feliz. Entretanto, não vai ser. Por quê? Porque não teve um treinamento. E isso, Ju, é muito importante a gente falar. A maioria de nós tem todas as condições para ter uma vida perfeita, para ter uma vida saudável, uma vida feliz. E não é. Por quê? Porque não teve o treinamento. É outra coisa que a gente também precisa entender, porque imagine, você quer ser uma jornalista, você quer ser uma médica, você entende que você precisa estudar para aquilo, que você vai precisar de um treinamento para ser aquilo, para chegar naquele grau na sua profissão. E quando se trata de ser feliz, a gente quer simplesmente ser feliz.
não é assim. Eu preciso de treinamento, eu preciso ser educado para ser feliz. Com certeza. É engraçado porque você está falando isso, né? Eu te falei que eu falei aqui no início da live que você é o rei dos insights, né? Tá com você, vai caindo um monte de fichas. E você está falando isso, as associações que você faz, eu acho incrível. E acho incríveis. E você estava falando isso e me veio um insight de um livro que foi recomendado para a gente dentro da rede há muitos anos já, que é o Empreender, que lá atrás era o mito empreendedor. Você lembra dele? Uhum, E uhum, depois teve uma reedição desse livro com o nome Empreender. E ele fala do porquê que as pessoas não dão certo como empreendedores. E é porque a maioria é um técnico, é muito bom em alguma coisa. Então, por exemplo, eu cozinho muito bem, então eu vou resolver abrir um restaurante. Mas eu sou muito boa em cozinhar. Eu não sou boa em gerenciar pessoas, eu não sou boa em administrar um negócio, mas pelo fato de eu saber muito bem cozinhar, a gente acha que isso às vezes é o suficiente para abrir um negócio, né? Você é o técnico. E é uhum. engraçado porque quando você falou isso, né, de que a gente treina para ter ser muito bom profissional em alguma coisa, mas não treina para ser feliz, me veio uma ficha assim, né? Nós somos o técnico. Você aprende as técnicas, as ferramentas necessárias para desenvolver uma determinada habilidade X ou Y. Seja um Uhum, excelente advogado, seja um excelente administrador de empresas e tal. Mas a gente esquece que faltam as habilidades de ser gerente e administrador de nós mesmos, né? uhum, Para que você uhum, administre essa técnica muito bem. Então, para que essa uhum, técnica, uhum, essa capacidade de atuar numa determinada habilidade lá fora traga um sucesso uhum, para sua vida como um todo, precisa de uma excelente capacidade de administrar essa empresa aqui, né? Que é uhum. cheia de funcionalidades, de setores, muito além do que desenvolver uma outra habilidade, né? Aham, é verdade, é verdade. E o que que tem a ver, o que que a meditação tem a ver com tudo isso? É porque a meditação, ela permite o autoconhecimento. E tudo começa a partir do autoconhecimento. Imagine a seguinte situação. Você me traz um. Eu sou um técnico, sei lá, eu sou uma pessoa que conserta televisão. Aí você me traz uma televisão para consertar, eu conserto a TV porque eu sei o que que uma TV faz, eu sei qual a função de uma TV. Agora você me traz um outro equipamento que eu nunca vi na minha vida. Eu vou dizer, não consigo consertar isso aqui, porque eu não sei o que que ele faz, eu não conheço esse equipamento. Então, a meditação, ela funciona assim. Isso aqui nós somos um equipamento, né? E a meditação mostra o que que é um ser humano, o que que o ser humano faz. Aí eu entendo, eu me conheço. Ah, isso é um ser humano. Então, o ser humano funciona assim. Ah, então agora eu já sei como ele funciona. Olha, está com defeito nesta parte aqui. Aí eu vou lá e conserto esta parte que está com defeito. Se eu não sei o que que é um ser humano, se eu não sei o que que ele faz, se eu não entendo, eu não vou conseguir. Por isso que precisa do autoconhecimento, né? É engraçado porque você falou isso, né? E a gente estava conversando antes e eu te falei que eu montei um curso online, né? E eu não te Uhum. disse o nome do curso, mas o nome do curso é Seu Manual de Funcionamento. Olha que incrível, tu foi em cima. Uhum. Porque olha só, você vai comprar sei lá, um liquidificador é super simples, né? Um botão liga e outro botão desliga. Ele vem com manual em várias línguas. É Nem verdade. precisava. E nós, que somos muito mais complexos, Não tem manual. como, como é que isso aqui funciona, né? Onde que eu aperto? É incrível, né? E é muito louco como agora com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão começando a cair a ficha de que existe uma complexidade muito além do imaginável antes na nossa estrutura, né? Em termos de necessidades de recursos internos para a gente desenvolver.
Mas é incrível, né, como o ser humano, né, na história dos tempos aí, né, não na antiguidade, quando isso era dado uma atenção enorme e é o conhecimento que a gente acessa hoje. Mas, né, dos 2000 anos para cá, se esqueceu completamente de desenvolver daqui para dentro, né? Habilidades Uhum. infinitas que nós temos daqui para dentro e se dedicou aí conquistando coisas lá fora até não poder mais, até o ponto que não tem mais o que ser explorado lá fora, a não ser que você faça uma viagem de retorno para o Uhum. microcosmo, né? De uma certa forma. Uhum. E isso Uhum. somos nós, né? A gente Aham. mergulhado aqui para dentro, né? Para todo esse universo interno que não tem muita explicação no geral, né? Que as pessoas não sabem como acessar, mas nós sabemos, estamos aqui, né? Para poder O, orientar quem o quiser. Wagner está fazendo uma pergunta aqui, posso responder? Deve. Ele está dizendo, como a meditação pode ajudar no autoconhecimento de forma prática? Adorei essa pergunta, Wagner, muito obrigado, porque às vezes a gente fica falando muito na teoria, sim, mas e na prática, como é que isso funciona? Então, Wagner, o primeiro passo é que a meditação vai fazer com que você entenda na prática o que você é, né? Não na teoria. A meditação vai fazer enxergar, vai fazer você enxergar quem você é. Você é um corpo, primeiro um corpo físico, né? Isso aqui. Você tem sentimentos, você tem emoções. Depois você tem uma mente. É como se fosse várias pessoas, Wagner, num único invólucro, né? Uma por cima da outra. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem o emocional, a gente tem o mental, Wagner, e a gente tem o que nós chamamos de intuicional, né? Que é o veículo, a parte responsável pela meditação, pela intuição linear. Depois tem uma coisa mais sutil ainda, chamada da nossa essência, né? E cada uma dessas partes, Wagner, serve para uma coisa. O corpo físico serve para executar, né, as coisas, né? O corpo emocional, ele serve para te empolgar, ele serve para te estimular. O corpo mental, ele serve para você fazer planejamento, né? Então é assim, Wagner, que você vai entender na prática, você vai se conhecer na prática, você vai entender que você é um conjunto de várias coisas e cada uma dessas coisas tem uma função. Porque às vezes o primeiro problema é que a gente não entende, a gente não consegue perceber que nós somos essas várias partes. E depois, outro problema é que às vezes a gente utiliza uma parte para fazer uma outra coisa que não é a função dela, né? Espero que tenha te respondido a sua pergunta, Wagner, mas qualquer coisa, escreva novamente aí. E é legal essa pergunta do Wagner, né? E a explicação que você deu, porque a gente, inclusive, estava falando disso também antes, de que essa é a parte que eu mais adoro das suas explicações em torno de meditação, né? De como nós utilizamos a, a parte errada, né, da nossa estrutura para resolver coisas. E depois a gente não sabe por que as coisas não funcionam, né? Então, Uhum. esse insight de que a nossa mente racional, ela não serve para tomar decisões, ela só serve para planejar. Isso é uma coisa que eu acho que 90% da população nunca parou para pensar nisso, né? Talvez 99%, porque nós usamos o racional para tomar decisões, né? Para decidir coisas. E ele não serve para decidir nada, ele é péssimo para decidir as coisas, né? Eu, E eu quando até iria nós. um pouquinho, eu até iria um Pode pouquinho. falar. Às vezes a gente não utiliza nem o racional, a gente utiliza o emocional. A maioria de nós utiliza o emocional para tomar Exato, as as decisões, né? decisões. E essa não é a função dele, né? Pois é. E a função de tomada de decisões está mais acima que é no intuicional, né? E como a Uhum, grande maioria não acessa o intuicional, olha como a, as pessoas, né, a humanidade anda meio sonâmbula, né? Agindo de uma forma meio inconsciente, achando que o racional, né, é o dono de toda a verdade, de toda a consciência, quando na verdade o intuicional,
que é uma faculdade que poucos se dedicam a desenvolver, é o que deveria estar te dando direcionamento do que você deve fazer na sua vida. Uhum. E por que deve ser utilizado o intuicional para tomar as decisões? É bem simples essa resposta, porque lembra que cada um dos veículos tem uma função. A função do mental é planejar. A função do emocional é te empolgar. E a função do intuicional é fazer você ficar feliz, né? Então, quando você utiliza o intuicional para tomar decisões, você vai tomar decisões que te façam feliz. É isso aí. É engraçado que tem aquela frase, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Depende. Se você usa o intuicional, você vai querer ser feliz. Se você quer usar o racional, você vai querer ter razão, né? Tem razão, né? E ter razão nunca é uma boa coisa, né? Porque você às vezes vai se estressar muito para ter razão. E aí, vale a pena? Muito bom. Lembra da Thaísa, Rô, que praticava comigo lá na escola? Não sei se você lembra dela, está aqui conosco. Oi, Thaísa! E ela está falando que às vezes usa o emocional achando que está no racional. Por exemplo, sabe, quando é que a gente faz isso? Vamos imaginar que você está com... que você... sei lá, que você está carente, né? Você está lá sozinha no final de semana, o namorada viajou, e você está lá sozinha, você está carente. Aí você, para acabar com essa carência, ao invés de você ligar para a pessoa que você ama ou para alguém te fazer uma companhia, você vai e liga para o Telepizza, por exemplo. Então, você está utilizando o emocional para fazer uma função, para cobrir um buraco, ou você está usando o físico para cobrir um buraco do emocional, por exemplo, né? E assim vai, né? Então, à medida que você aprende e entende, o autoconhecimento vai lhe proporcionar isso, vai fazer com que você entenda que cada veículo tem uma função e que eu vou utilizá-los da forma correta, né? Ou às vezes a pessoa toma alguma decisão porque não gosta de alguma coisa, então ela está utilizando o emocional para tomar uma decisão, e não é o ideal, né? É incrível, né, esses mecanismos. Apesar de parecer muito complexo, né, é extremamente simples. O que é complexo é a gente sair de um padrão de comportamento, né, sair de um condicionamento e entrar em outro, porque não aprendemos assim, né? Então, se a gente tivesse aprendido assim desde sempre, seria muito mais fácil viver, tomar decisões, amar, sorrir e trabalhar, como diz o professor De Rose, né? Seria muito mais fácil se a gente não deixasse de olhar para dentro, né? Não tivesse esse cuidado em desenvolver nossas aptidões internas e não só as aptidões externas, né? Digamos assim. Nós teríamos outros tipos de problemas totalmente diferentes dos problemas que a gente tem hoje, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, então quando eu entrar em meditação eu não vou ter problema? Vai ter outro tipo de problema, né? Cada ser humano, dependendo, por exemplo, um bebê tem problema de bebê, um adolescente tem problema de adolescente, um adulto tem problema de adulto, uma pessoa idosa tem problema de idoso, né? Então, uma pessoa que não tem a consciência expandida, que não está em meditação, tem problema de quem vive no mental, né? Quem vive na consciência do nominal. Uma pessoa que expandiu a consciência, que entrou em meditação, ela tem problema de quem está nesse estado. São problemas diferentes, né? É aquela velha história, Deus dá o frio conforme a coberta, né? Então você vai ter problemas de acordo com o seu nível de consciência, mas sempre vai ter, né, problemas. Porque os problemas também nós podemos vê-los como escadas de desenvolvimento, né? Degraus para o nosso desenvolvimento, né? Que às vezes a pessoa acha que o problema é uma coisa pesada, uma coisa ruim, mas na verdade o problema é só
algo que precisa acontecer ali para te desafiar um pouco mais, para te lapidar um pouco mais, para te fortalecer um pouco mais, para que você possa ir para o patamar acima, né? E as pessoas, às Uhum. vezes, veem os problemas e ficam paralisadas ali no universo que elas já estão, no patamar que elas já estão, né? Então, não Você necessariamente. falou, aham, isso é muito legal que você falou, que é mais ou menos assim. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, a gente começa a enxergar as mesmas coisas de forma diferente. Imagine a seguinte situação. Você está num joguinho ali, um videogame. E à medida que você vai avançando, vai ficando mais adiantado, o nível de dificuldade no joguinho aumenta. E você não fica chateado com isso, pelo contrário. Você olha para isso e diz, uau, eu estou ficando adiantado, olha só o nível de problema que eu tenho. O mesmo deveria acontecer na nossa vida. Olha só que tipo de problema que eu tenho hoje. Nossa, hoje eu sou empresário, eu tenho um problema, veio a pandemia, eu tenho um problema, como é que eu vou fazer com a minha empresa? Né? Se você não fosse o empresário ou a empresária, você ia ter outro tipo de problema, tipo, talvez ser mandado embora ou não. Então, são tipos de problemas, né? Que você vai ter de acordo com o nível de cada um. Né? Então, a grande vantagem que eu vejo do autoconhecimento é que ele nos permite perceber isso, perceber as mesmas coisas de uma outra forma, como você falou. Né? Um problema não é só um problema é uma oportunidade para. Acho que foi assim que você falou, né? O problema é uma oportunidade para você se desenvolver, né? Exatamente, né? E isso vai deixando mais leve também, porque à medida que a gente vai expandindo, vai subindo com o nosso nível de consciência, a gente vai se tornando mais sutil naturalmente, né? O que também coloca uma sutileza na percepção das coisas, né? Então, Uhum, os problemas, eles também, a forma da gente compreendê-los também fica de uma forma mais leve, né? Sem que eles te abalem tanto, te pesem tanto. E quanto menos você expande essa consciência, mais densa a consciência tá, mais denso é o problema também. Pode ser o mesmo uhum, problema para os dois, né? Mas uhum, o peso daquele problema para quem ainda não fez esse trabalho interno é muito maior e talvez até mesmo insuportável do que para aquele que está com uma outra capacidade de perceber as coisas, né? uhum. E agora já vou aproveitar e responder para o Wagner aí, né? Na prática, isso que a Julieta falou, como é que seria, né, Wagner? Não sei se você ia me perguntar isso, mas já vou aproveitar, tá, Wagner? Então, na prática, é mais ou menos assim. À medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos tendo mais energia. Quanto mais energia você tem, mais leveza você tem para resolver as coisas, né? Então, se você tem energia sobrando, surge um problema, aquilo ali vai ser simples. Né? Se você não tem energia sobrando, qualquer coisa é difícil para você. Às vezes, a gente está tão cansado, com tanta falta de energia, que a gente chega num restaurante e é um problema fazer o pedido. A gente chega até e pede. Pede aí para mim, qualquer coisa serve, porque eu não tenho energia. Né? Fazer o pedido num restaurante é um problema. Agora, se eu tenho energia sobrando, já muda um pouco. Né? É engraçado, Rô, porque eu olhei agora para o tempo, eu tomei um susto, porque faltam só 8 minutos para terminar a nossa live de 40 minutos. Eu falei assim, gente, como assim 8 minutos? E aí me ocorreu a percepção da distorção do tempo, né, que acontece na meditação. Então, fala um pouco isso, como saber se eu estou meditando ou não. Eu acho que a gente estava meditando aqui, não percebeu, hein? Olha, se a gente tiver dúvida, não tá. O mestre de Rose fala sobre isso. Gosto muito quando ele fala assim, né? Se você tem dúvida se está em meditação, não tá. E se você tem, talvez você esteja enganado, né? Agora, na prática, né? Vou sempre responder aqui de acordo com o Wagner. Não sei se ele ainda está aí nos assistindo, né? Se ele Na está conosco. prática, como é que funciona isso na prática? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo as coisas certas? Aí não é só com meditação, é com qualquer outra coisa, né? Quando os alunos me perguntam isso, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou indo na direção certa? Eu sempre respondo isso com uma outra pergunta. Eu digo,
como que você está se sentindo. Você está se sentindo bem? Então você deve estar certo. Continua fazendo, né? E se tiver errado, continua, porque você está se sentindo bem, né? Então, seguir essa sensação de, ok, eu estou feliz. Se eu estou feliz, eu devo estar certo. Agora, se eu estou infeliz, eu devo estar errado, né? Um dos sinais, né, uma das principais características de uma pessoa que está expandindo a consciência, que está entrando em meditação, é a felicidade. Teve um dia que o De Rossi estava aqui em Curitiba e nós saímos para almoçar com ele, éramos crianças todos, né? E aí uma das pessoas, uma das crianças, perguntou para ele, essa criança foi a Vanessa de Holanda. Na época ela era uma criancinha, né? Aí ela perguntou para ele, como é que eu sei se uma pessoa entrou em meditação? Qual a característica de uma pessoa que entrou em meditação? Aí a gente estava comendo ali uma sobremesa, um petit gâteau bem gostoso. Ele foi lá, deu uma colherada assim na sobremesa, colocou na boca, sentiu o gosto. Depois disse, não tem como saber, né? Não tem como. Depois ele parou e disse, mas tem um indício, né? Se a pessoa está feliz, né? Se a pessoa não está feliz, esquece, ela não está. Talvez ela esteja expandindo a consciência, porque não dá para conceber um sábio que não seja feliz, né? Não dá para, não faz sentido se a pessoa está expandindo a consciência, se ela está se tornando um expert em autoconhecimento. A primeira característica é felicidade, né? Caiu aqui a conexão, Rô? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, eu nem percebi que caiu. Mas agora, acho que a gente já pode finalizar, que eu vou ter uma outra aula às Sim, pois 5h30. Eu fui tirar uma mensagem que entrou aqui na frente, eu mudei de tela sem querer. Opa, será que eu fiz alguma besteira? Derrubei o Rô. Mas eu sei que você tem que ir. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo super gostoso. Uma galera querida, obrigada por vocês aí estarem aqui conosco, assistindo a gente nesse papo gostoso. A live vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Vou marcar o Rô também. E vocês podem assistir e recomendar para outras pessoas. Aqui a Tani Freire está falando, eu entrei em meditação só de assistir essa live. Ai, que bom! Agora é engraçado que eu vou deixar a galera com uma pulga atrás da orelha, Rô. Porque você falou uma coisa que é incrível e que acontece, né? Você sentir se está feliz ou não. Sentir tem a ver com emoção, de uma certa forma. E a gente percebe a intuição pela emoção, pela sensação, né? E aí, como saber se eu estou tendo uma intuição ou como saber se não é o meu emocional querendo tomar uma decisão? Isso aí eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque vai ser um bate-papo para depois. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado às pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado às pessoas que vão assistir depois, né, essa live. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo grande para vocês. Tchau, Rosinho, vai na hora de gente. dar um abraço apertado. Pois é, tomara que seja breve. Tchau, gente. Não é? Um beijo grande, boa aula. Tchau, galerinha. Tchau.